Bom dia, a paz do Senhor. Eu sou Marisete, da congregação de Vila Falque. Bem-vindo aos primeiros minutos devocional da Assembleia de Deus, Ministério em Mauá. Na tela está o site da nossa igreja, onde você pode acompanhar a leitura bíblica anual. A palavra para a nossa meditação nesta manhã encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 20, nos versículos 17 e 18. Vamos ler. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O autor relata que pela oração de Abraão, Deus curou Abimeleque e a sua casa. O Senhor havia fechado a madre das mulheres, tornando-as estéreis. Nós não sabemos quanto tempo Abraão ficou em Gerar. Mas nós temos esse relato de que, neste capítulo 20, o autor relata a insegurança e o medo de Abraão, como também a sua falta de confiança na proteção de Deus. Veja bem, Abraão aparece em Hebreus, no capítulo 11, como heróis da fé. Mas também nós vemos uma falta de confiança de Abraão nesse episódio, quando ele chegou em Gerar. Ele apresentou Sara ao rei Abimeleque como se fosse sua irmã. E isso não era verdade. Está registrado o fato dele temer por sua vida. Por isso ele pede a Sara que confirme a sua meia-verdade. Mas Deus, por sua misericórdia, por sua bondade, ele aparece em sonhos a Abimeleque e o avisa, e o adverte, e o exorta a não tocar em Sara, porque Sara era a esposa de Abraão. Então Deus revela a Abimeleque a condição de Sara. E Abimeleque confronta Abraão. E ali, naquele confronto, Abraão admite que errou e justifica-se pelo o que ele fez, a mentira que ele contou, o engano que ele fez com Abimeleque. E Abimeleque, com o temor de Deus, porque Deus o advertiu que se ele tocasse em Sara, ele podia perder a vida. Então esse relato nos ensina sobre a infidelidade do homem, mas sobretudo a fidelidade de Deus. Deus já havia feito promessas a Sara. No capítulo 17, versículo 16, nós vemos Deus falando com Abraão, fazendo promessas a Sara. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então vemos aqui a promessa de Deus para Sara. A promessa de Deus era para Sara também. Abraão tinha um chamado, Abraão era o patriarca, mas Sara fazia parte também da aliança. E nós vemos aqui, no versículo 18 que lemos, foi por causa de Sara que Deus curou a casa de Abimeleque, foi por causa de Sara que Deus a guardou. Se fôssemos pensar no erro de Abraão, poderíamos condená-lo, mas Deus, por sua misericórdia, perdoou Abraão, aceitou a sua oração e curou a casa de Abimeleque. Vemos Deus fiel na sua promessa. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, ele diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Deus que faz a promessa, ele é fiel. E por causa de mim e por causa de você, ele move céus e terra. Acredite, meu irmão, minha irmã, na promessa que Deus te fez e nesta promessa verdadeira que é a palavra do Senhor. E Ele te guarda
por causa que você é um escolhido dele. Lá nesse episódio foi por causa de Sara. E neste nosso contexto, é por minha causa, é por sua causa. Que Deus abençoe a sua vida. Confie na promessa, confie na restauração, porque o Senhor está contigo. Que a bênção de Deus está sobre a sua vida para livramento, para proteção e prosperidade. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Pai de amor, Deus de bondade, Deus de promessa, nós somos gratos a Ti porque recebemos de Ti a promessa de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esta promessa nos restaura, nos dá livramento, nos dá proteção todos os dias. E nesta oração eu quero pedir em nome de Jesus. Cuida, Senhor, proteja, livra, Senhor, esta família, esta pessoa que está nos ouvindo agora, para a glória do Teu nome. Nós pedimos e oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém.